Caro aluno, aluna, eu sou a professora Luana Leão e nesse momento nós estudamos juntos a disciplina de Direito das Relações de Consumo. O principal objetivo dessa disciplina é fazer com que você consiga entender qual a regulamentação jurídica que o nosso sistema jurídico tem para a tutela do consumidor. As relações que envolvem a figura de um fornecedor, de um consumidor como destinatário final da utilização de produtos e que tem como objeto produtos ou serviços, constituem as relações jurídicas de consumo. E essas relações vão ter as suas consequências regulamentadas através de alguns instrumentos legais. O primeiro desses instrumentos é a nossa Constituição Federal. A lei fundamental do nosso ordenamento jurídico trouxe os direitos do consumidor, trouxe a proteção ao consumo como um direito fundamental, trazendo, portanto, um status jurídico bastante significativo para a proteção do consumidor. Além disso, o mais famoso instrumento legal de proteção e defesa do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de representar um instrumento muito significativo para a defesa e para a tutela do consumidor, é uma legislação oriunda da década de 90 e que nem sempre está totalmente compatível com as modificações que a gente teve no cenário de consumo. Principalmente porque na sociedade que nós temos hoje, que é caracterizada como uma sociedade digital, o comércio também se tornou digital. Não é à toa que a ferramenta da internet tem sido cada vez mais utilizada, não só para oferecer produtos e serviços, mas também para trazer modos de aquisição de produtos e serviços exclusivamente através da internet. A evolução da tecnologia nos permite adquirir um produto e aguardar o recebimento dele em casa, de maneira rápida e, em muitas situações, com um custo menor do que a gente encontra no comércio físico. Mas o Código de Defesa do Consumidor não está tratando especificamente do comércio eletrônico. Não foi uma legislação pensada nas relações virtuais de consumo. E por isso, ao longo do desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, nós tivemos legislações bastante recentes que vão tratar especificamente das relações de consumo em ambiente virtual. E são essas legislações que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos acompanhar através do nosso material quais vão ser os itens que compõem o nosso estudo na aula de hoje. Trabalhando aí com a ideia de consumo virtual, de relações de consumo de natureza virtual, não dá para a gente não falar do e-commerce, do comércio eletrônico, do comércio digital. E quando a gente trata desse assunto, nós precisamos conhecer uma legislação específica, que é um decreto que trata apenas sobre e-commerce, apenas sobre comércio eletrônico. E todo aquele que vai atuar no ambiente digital precisa conhecer. Nós precisamos falar também do Marco Civil da Internet, uma legislação muito recente que aborda algumas responsabilidades daqueles que atuam na rede. Aquele que vai desenvolver alguma atividade no âmbito da internet precisa conhecer quais são os patamares previstos no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet não vai tratar especificamente sobre comércio eletrônico, mas gera algumas consequências nesse assunto. E de forma ainda mais recente, nós vamos conhecer também a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que tem origem no ano de 2018, que sofreu recentes alterações no ano de 2019 e que ainda desperta muitas dúvidas para quem vai atuar no cenário digital. Por conta disso, o nosso estudo na aula de hoje tem o compromisso de que você conheça toda a regulamentação jurídica que impacta nas relações de consumo e que não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. O consumo no ambiente virtual não é uma novidade. Em termos jurídicos, a gente trabalha com a ideia de um atraso legislativo. O que isso significa? Significa que as normas jurídicas, elas sempre são concretizadas, elas sempre são criadas com um certo atraso da realidade social.
Isso significa dizer que, primeiro, as necessidades e as demandas começam a surgir na realidade social, para que em um momento posterior elas possam encontrar respaldo na legislação. O consumo no ambiente virtual, o comércio digital, não é uma novidade. Ele vem acontecendo de maneira gradativa nos últimos anos. Mas as legislações que tratam sobre o consumo no ambiente digital, essas sim são novidades. E elas estão tentando dimensionar quais são as necessidades que o consumidor tem no ambiente digital e quais são as ferramentas jurídicas que o legislador precisa prever para conseguir tutelar, para conseguir proteger esse consumidor. Se o consumidor já é a figura vulnerável das relações de consumo, quando a gente pensa nele no cenário digital, ele se torna ainda mais vulnerável. Por isso é tão importante que a gente tenha novas ferramentas jurídicas para lidar com as novas demandas e com as novas necessidades que o consumo no ambiente digital deu origem. Nós vamos acompanhar através do nosso material que uma dessas regulamentações e que vai tratar especificamente da contratação no comércio eletrônico tem como proposta a clareza na definição de que as regras que a gente já conhece do Código de Defesa do Consumidor são inevitavelmente aplicadas também ao ambiente virtual. O que significa dizer que no ambiente virtual, na internet, de forma mais enfática, o consumidor precisa ter acesso a informações claras a respeito do produto que ele está adquirindo ou do serviço e também a respeito de quem é o seu fornecedor. Além disso, o consumo no ambiente eletrônico, no ambiente digital, deve garantir um atendimento facilitado ao consumidor. Aquele consumidor que precisa de suporte, que precisa da resolução de alguma demanda, deve encontrar isso de maneira facilitada no ambiente virtual. E o direito de arrependimento também encontra respaldo ao falar do ambiente virtual. As compras realizadas pela internet podem ter o consumidor se arrependendo dessa aquisição 7 dias depois em que ele recebe o produto. Para permitir que o consumidor tenha informações claras sobre o produto e sobre o fornecedor, nós temos uma exigência específica de quais são as informações que devem constar no site do fornecedor. Ao criar uma plataforma para oferecer os seus produtos e seus serviços, o fornecedor deve garantir o acesso ao consumidor de informações mínimas. Vamos acompanhar através do nosso material quais são essas informações obrigatórias. Todos os canais eletrônicos de comércio, de e-commerce, os sites devem manter na sua plataforma de maneira fácil, de maneira destacada na sua visualização, as seguintes informações: o nome e o CNPJ do fornecedor, o seu endereço e os seus contatos, deve fornecer também as características do produto, qual é o seu preço e os acessórios que acompanham esse produto, quais são as condições dessa oferta e, eventualmente existindo, quais são as restrições para essa oferta. Dessa forma, aquele que deseja atuar no ambiente digital, aquele que deseja ofertar os seus produtos e serviços através do comércio digital, deve ter uma plataforma que contenha todas essas informações. No momento de criar o seu site, no momento de programar a sua plataforma, é preciso que você confira se essas informações mínimas que a legislação prevê aparecem de maneira destacada e de fácil visualização para o consumidor. O ambiente virtual, ele fez com que nós tivéssemos o surgimento de um formato de consumo que, depois de um tempo, caiu em desuso, mas que ainda encontra alguns resquícios. Provavelmente você se lembra do boom das compras coletivas. As compras coletivas surgiram há algum tempo no cenário digital. Elas permitiam ao consumidor adquirir um produto com um significativo desconto
ou com condições facilitadas de utilização, sempre que vários consumidores também adquirissem esse produto. Eram as chamadas compras coletivas. Elas tiveram um boom, tiveram uma grande explosão de utilização, mas atualmente elas são menos frequentes, mas ainda existem. Toda vez que o fornecedor quiser oferecer ao consumidor alguma condição especial, alguma oferta ou algum desconto para as compras coletivas, ele deve observar um regramento específico. Vamos acompanhar através do nosso material que a nossa legislação, ao tratar das compras coletivas, faz a exigência de que nos canais eletrônicos de comércio, no ambiente digital, o consumidor tenha acesso a pelo menos 3 informações. Primeiro, se é uma compra coletiva, qual é a quantidade mínima de consumidores que precisam aderir a essa compra coletiva para que a gente considere efetivado esse contrato? Número 2, qual é o prazo que o consumidor tem para fazer a utilização daquela oferta? E número 3, quem é o fornecedor daquele site, quem é o fornecedor da plataforma que permite a realização das compras e quem é também o fornecedor do produto ou do serviço que está sendo ofertado. Todas essas informações precisam estar de maneira simples e acessível ao consumidor que está adquirindo esse produto nesse regramento, nesse formato de compras coletivas. Além disso, o ambiente digital começou com as compras digitais e nós tínhamos a ideia de que os contratos virtuais produziam efeitos. Só que, em geral, as pessoas não estão atentas ao conteúdo dos contratos que elas estão assinando no ambiente virtual. Para evitar que isso aconteça, a nossa legislação exige que o fornecedor disponibilize ao consumidor um resumo do contrato. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito dessa exigência, nós temos um decreto específico que, antes de finalizada a oferta, antes de finalizada a negociação, antes de realizada a contratação, o fornecedor deve encaminhar, deve apresentar ao consumidor um sumário. Nesse sumário, o consumidor precisa ter acesso àquelas informações que são mais relevantes, aquelas informações que são mais essenciais. Antes do encerramento da contratação, é preciso também que o fornecedor disponibilize ao consumidor mecanismos para que ele possa identificar eventuais erros que tenham acontecido nas etapas anteriores à finalização da contratação. É a chamada tela de confirmação das etapas. Ao final, é preciso que o fornecedor disponibilize uma via do contrato. Essa via do contrato não necessariamente precisa ser entregue ao consumidor em modo físico, em modo impresso. A lei não faz essa exigência. Mas uma via, seja ela eletrônica ou física, precisa ter sido disponibilizada ao consumidor. Uma última exigência que a legislação faz diz respeito ao atendimento facilitado. Nós vamos acompanhar através do nosso material que esse atendimento facilitado é aquele atendimento que deve ser prestado de maneira adequada e que deve ser prestado da mesma forma, pelo mesmo canal que o consumidor utilizou para adquirir aquele produto ou para adquirir aquele serviço. O Marco Civil da Internet é uma legislação que surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2014. A gente pode considerar que ela não é tão recente assim, já que ela entrou no ordenamento jurídico em 2014. Mas, como do ponto de vista jurídico tudo é um pouco mais lento, é como se a legislação ainda estivesse sendo adequada à realidade social. O Marco Civil da Internet, ele não tratou especificamente do comércio eletrônico, das relações de consumo, mas ele tratou de maneira geral de todas as relações que podem acontecer no âmbito da internet. E por isso que ele é tão importante, por isso que ele é capaz, sim, de gerar consequências no âmbito do comércio eletrônico. Nós vamos conhecer agora
que o Marco Civil da Internet, a legislação de 2014, vamos acompanhar através do nosso material, é a lei número 12.965 de 2014. Ela é chamada de Marco Civil da Internet de maneira popular porque ela estabelece os princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da internet no Brasil. Seja esse uso voltado para o comércio ou não. Todo aquele que se utilizar da internet deve seguir todos os patamares, deve seguir todas as garantias que estão previstas no Marco Civil da Internet e que fazem parte do nosso ordenamento jurídico desde 2014. O Marco Civil da Internet ele é organizado através de alguns princípios. Esses princípios nós vamos chamar de regras de base, o que significa dizer que todas as regras jurídicas que tratem sobre as relações na internet, que toda a variedade de relações que podem acontecer na internet, devem guardar respaldo com esses princípios, inclusive as relações de consumo, inclusive aquelas que envolvam o e-commerce. Esses princípios são, portanto, normas de base. Nós vamos acompanhar através do nosso material que, ao falar desses princípios, a gente está fazendo referência, portanto, a alguns princípios que devem nortear a utilização da rede. Devem nortear a utilização da rede para todos os fins, em especial para os fins comerciais. Esses princípios são essencialmente a proteção da privacidade, a proteção de dados pessoais e a liberdade de modelos de negócios promovidos na internet. Repetindo, proteção da privacidade, proteção de dados pessoais e liberdade de modelos dos negócios promovidos no âmbito da internet. A questão da privacidade na rede ganha uma especial preocupação do ponto de vista jurídico. É claro que aqui nós estamos falando do Marco Civil, que é uma legislação nacional. Ou seja, nós podemos garantir esses princípios no âmbito do território brasileiro. A todos aqueles que se utilizem da ferramenta da internet dentro do território brasileiro, afetando usuários no Brasil, deverão guardar compromisso, deverão se comprometer a respeitar, a proteger a privacidade dos seus usuários, os seus dados pessoais e a permitir a liberdade nos modelos de negócio. Os negócios que são realizados no ambiente virtual inauguraram um novo formato de comércio, um novo formato de negócio. E é por isso que aqueles que atuam negociando na internet têm ampla liberdade para definir quais são os melhores modelos para que essa negociação aconteça. Ao tratar da proteção dos dados pessoais e da privacidade, o nosso legislador está preocupado com o que os fornecedores podem fazer com os dados pessoais dos usuários, dos seus consumidores. Nós vamos acompanhar através do nosso material que, em relação aos dados pessoais, a nossa legislação, através do Marco Civil da Internet, exige que o usuário tenha total conhecimento sobre as informações a respeito da coleta, do uso dos seus dados, da forma de armazenamento, de qual é o tratamento desses dados, das formas de proteção para a privacidade, dos dados que são pessoais e que devem ser utilizados apenas para aquela finalidade específica, a ideia de que os dados devem ser utilizados especificamente nos contratos de prestação de serviço, nas aquisições que são realizadas pelo usuário, garante a privacidade do usuário na rede. E, em razão disso, o Marco Civil da Internet prevê uma obrigatoriedade específica. Os provedores de conexão e de aplicações na internet devem prestar todas as informações quanto à verificação do cumprimento dessa legislação, quanto à identificação de que os dados pessoais dos consumidores, dos usuários, estão sendo protegidos, estão sendo preservados. É mais recente a observação que nós, usuários da rede, temos
ao identificar em um determinado site a opção de conhecer a política de privacidade, de conhecer o tratamento dos dados pessoais. Clicando ali, o usuário tem o direito de conhecer quais são as ferramentas que aquele ator da internet utiliza para proteger os dados pessoais dos seus consumidores ou dos usuários em geral. Uma outra legislação, essa sim, muito mais recente no âmbito do cenário digital das relações jurídicas virtuais, é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ainda causa uma imensa discussão do ponto de vista jurídico. Ela surgiu no cenário do ordenamento jurídico em 2018 e antes mesmo de entrar em vigor, antes mesmo de produzir efeitos, já teve alterações no ano de 2019. O cenário de pandemia que nós vivenciamos também permitiu uma ampliação no seu prazo de validade, o que faz com que ela ainda seja considerada uma inovação legislativa. E que as empresas que atuam com a coleta de dados dos seus consumidores ainda estejam se acostumando com tantos deveres que foram impostos pela legislação. Vamos acompanhar através do nosso material que, ao falar da Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos fazendo referência à Lei 13.709 de 2018, que já sofreu algumas alterações em 2019 e que constitui a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação tem como principal objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais, inclusive aqueles que são obtidos nos meios digitais, principalmente com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de todos os usuários que, de alguma forma, tem a prestação, tem o fornecimento de algum dado pessoal na rede. Para que a gente entenda por que o nosso ordenamento se preocupa tanto com a proteção dos dados pessoais, porque nós temos uma lei geral específica apenas sobre a proteção desses dados, antes de mais nada é preciso que a gente saiba o que é um dado pessoal. Vamos acompanhar agora a definição de dado pessoal para fins jurídicos. Para fins jurídicos, nós vamos considerar como dado pessoal a informação que está relacionada a uma determinada pessoa natural que já está identificada ou que poderia ser identificada através desses dados. Isso é dado pessoal. O dado pessoal, ele pode ser subdividido em dado pessoal sensível, quando essas informações se relacionem com a origem racial ou étnica, com a convicção religiosa, com a opinião política, a filiação do usuário a um determinado sindicato ou a uma determinada organização, a informações de caráter filosófico ou político, ou quando elas se tratem de informações relacionadas à saúde, a vida sexual, a um dado genético ou biométrico do usuário. Esses dados, eles são considerados dados sensíveis, porque eles refletem informações extremamente privadas no âmbito das pessoas. Além dos dados pessoais, que a gente chama de dado pessoal sensível, nós temos também o dado anonimizado. O dado anonimizado é aquele que é relativo a uma pessoa, que é relativo a um determinado titular, mas que não pode ser identificado. Os meios técnicos que são razoáveis e que estão à nossa disposição nesse momento não são capazes de aliar, de juntar as informações que estão nesses dados com uma determinada pessoa. Portanto, os dados pessoais podem ou não ser capazes de identificar uma pessoa. Eles são sensíveis quando eles tratam de informações tão privadas como a que nós vimos, e eles podem também não ser capazes de ser aliados a um determinado titular. Esses dados pessoais, eles vão ser depositados, eles vão ser cadastrados no banco de dados. Nós vamos conhecer agora qual é a definição de banco de dados.
O banco de dados nada mais é do que um conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais. E o suporte para esses dados pode ser eletrônico ou pode ser físico. A ideia de que os dados podem ser coletados de maneira eletrônica ou de maneira física é a que faz com que todas as empresas, não só aquelas que atuam no ambiente virtual, mas em especial essas, mas todas as empresas que recebem dados dos seus consumidores, dos seus clientes, dos seus usuários, precisam estar agora de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe algumas inovações, especialmente a figura de algumas funções que precisam existir quando a empresa faz essa coleta de dados. Nós vamos conhecer através do nosso material, essencialmente, duas funções que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira dessas funções é a função do controlador. O controlador, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma pessoa física, uma pessoa natural ou jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado, mas a quem competem as decisões referente ao tratamento dos dados pessoais, referente à utilização desses dados pessoais. Aquele que está coletando informações de usuários na rede ou fora dela, precisa agora ter uma determinada pessoa, que pode ser física ou jurídica, que toma decisões sobre os tratamentos desses dados. Além do controlador, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai nos apresentar também a figura do operador. O operador é aquele responsável por realizar, por utilizar os dados pessoais. Mas ele não faz isso com base no seu interesse. Ele faz isso representando as decisões que foram tomadas pelo controlador. Vejam, portanto, que ao falar de banco de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados faz agora a exigência de que nós tenhamos um operador, aquele que manipula, que faz o tratamento desses dados, e um controlador, aquele que toma a decisão referente a como esse tratamento de dados é realizado. E por mais que esse termo, tratamento de dados, tenha sido tão famoso nos últimos tempos, com que a gente utilize e ouça ele de maneira tão frequente, às vezes a gente não consegue saber o que é tratamento de dados. Nós vamos acompanhar agora, através do nosso material, o que se entende por tratamento de dados. Vejam, é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação da informação, transferência, difusão ou extração. Vejam, portanto, que nessa circunstância, todas as informações, todas as operações que sejam realizadas com os dados pessoais que são coletados por empresas em ambiente digital ou não, podem ser objetos de alguma dessas operações de tratamento de dados. E é sobre isso que a Lei Geral de Proteção de Dados está tentando cuidar. A situação problema é um momento de extrema relevância na nossa teleaula, porque é aqui que nós podemos identificar como os conteúdos que nós estamos estudando podem aparecer na nossa rotina profissional, podem se apresentar como demandas no seu exercício profissional. E ao falar de legislações tão recentes, de um decreto que trata só sobre comércio eletrônico, do Marco Civil da Internet, que está previsto desde 2014, da Lei Geral de Proteção de Dados, que nasceu em 2018 e que já sofreu alterações desde 2019, é possível que você se pergunte em que atuação profissional você realmente vai precisar se utilizar desses conhecimentos. E para provar que esses conhecimentos vão ser essenciais na sua atuação profissional, vamos acompanhar agora a descrição de uma situação problema que envolve justamente esses conteúdos. Vejam,
O comércio eletrônico, ou também chamado e-commerce, cresce cada vez mais no Brasil e faz com que muitas empresas optem por atuar com a compra e venda de produtos em ambientes virtuais, através dos sites que permitem ao consumidor conhecer os produtos ofertados e adquirir aqueles que lhe despertem o interesse. A respeito da regulamentação das relações de consumo que se desenvolvem em ambiente virtual, nossa legislação determina a garantia do atendimento facilitado ao consumidor. Em que consiste o atendimento facilitado que é previsto no Decreto 7.962 de 2013? Vejam, o Decreto 7.000 de 2013, ele vai tratar especificamente do comércio eletrônico. E é ele quem vai utilizar, ele quem inaugurou o termo atendimento facilitado em ambiente virtual. Mas, efetivamente, você que está objetivando atuar profissionalmente no ambiente digital, o que é esse atendimento facilitado? Você que vai atuar no comércio digital, você que vai atuar com consultoria em ambiente digital, precisa explicar o que é esse atendimento facilitado. O que um site, o que uma plataforma que está dentro da internet precisa ter para que ela esteja compatível com esse atendimento facilitado. Quais são as ferramentas que essas plataformas eletrônicas precisam disponibilizar ao consumidor que está adquirindo produtos através do e-commerce? Para que a gente saiba disso, vamos acompanhar através do nosso material alguns assuntos que precisam ser problematizados para que a gente possa responder a uma pergunta como essa. Vejam, o termo atendimento facilitado, proveniente do decreto que vai tratar especificamente do comércio eletrônico, que é um decreto relativamente recente, o decreto 7.962 de 2013, fala em atendimento facilitado e explica para a gente que atendimento facilitado é aquele que permite ao consumidor ter acesso a um resumo do contrato antes de finalizar a contratação. Aquela ticagem que a gente faz no li e concordo com os termos de uso, li e concordo com os termos contratuais, precisa se apresentar ao consumidor de maneira resumida, para que ele possa ter acesso às principais informações desse contrato. Além disso, durante as etapas da contratação, é preciso que, antes da sua finalização, o ambiente digital permita ao consumidor identificar eventuais erros. São aquelas telas de confirmação dos dados que foram cadastrados, aquelas telas de confirmação do pedido que o consumidor está realizando. Além disso, aquele que contratou com o consumidor precisa disponibilizar uma via do contrato. Essa via pode ser impressa ou eletrônica, mas o consumidor precisa ter acesso a ela. Além disso, se o comércio é eletrônico, o atendimento ao cliente também precisa ser eletrônico. Atendimento facilitado tem a ver com disponibilizar ao seu consumidor um canal de atendimento também através da internet. A ideia é que o consumidor que está negociando no ambiente virtual possa ter todas as suas demandas, todas as suas necessidades supridas também no ambiente virtual. É isso que nós chamamos de atendimento facilitado. Essa facilidade que a nossa legislação prevê está relacionada com adquirir os produtos e serviços. Isso os fornecedores já faziam, afinal de contas, quanto mais fácil for adquirir o meu produto ou serviço, mais consumidores eu posso atrair. O que o decreto específico sobre o comércio eletrônico fez foi, além de garantir essa facilidade na aquisição de produtos e serviços, garantir também um atendimento igualmente facilitado ao consumidor. Com isso, vamos acompanhar agora a resolução da nossa situação-problema. Vejam, o atendimento facilitado consiste no dever do fornecedor de apresentar o sumário do contrato antes da contratação, fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação e correção imediata dos erros, confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta, disponibilizar o contrato ao consumidor,
manter um serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, confirmar imediatamente o recebimento das demandas do consumidor e utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor. Nesse cenário, nós temos a concretização do que se entende por atendimento facilitado como uma exigência da nossa legislação para aqueles que atuam no e-commerce. O nosso momento de interação permite explorar algumas dúvidas que podem surgir no estudo dos conteúdos que nós estamos discutindo até aqui. Quando nós falamos do atendimento facilitado, dos canais eletrônicos de atendimento ao consumidor, pode ser que aquele que atua no e-commerce tenha a seguinte dúvida. Vamos acompanhar esse questionamento através do nosso material. Vejam, o serviço de atendimento ao consumidor do e-commerce deve ser disponibilizado apenas pela internet? O serviço de atendimento ao consumidor do e-commerce deve ser disponibilizado apenas pela internet? A resposta para essa pergunta é não. O que a nossa legislação exige é que o atendimento ao consumidor que está negociando em ambiente eletrônico através da internet seja disponibilizado também através desse canal de comunicação. A ideia é que o consumidor, além de adquirir produtos e serviços na internet, que ele possa também ter as suas necessidades, ter as suas demandas resolvidas, atendidas, através de um canal de internet de atendimento ao consumidor. Nada impede que o fornecedor, com a preocupação de contemplar de maneira ampla todas as necessidades que esse consumidor tenha, em todos os formatos possíveis, disponibilize, além do atendimento eletrônico, uma central de atendimento telefônico, uma central de atendimento em um determinado posto físico, uma central de atendimento via aplicativos de mensagens. Todos os canais de atendimento podem ser utilizados pelo fornecedor, que tem como principal objetivo garantir a maior amplitude no atendimento das necessidades desse consumidor. A regra é, onde o consumidor está negociando, é onde ele deve buscar o atendimento facilitado. É onde ele deve encontrar a resposta para o atendimento das demandas e das necessidades que surjam a partir dessa relação de consumo. Se ele está negociando pelo telefone, é pelo telefone que ele deve ter ao fornecimento desse atendimento. Se ele está negociando através de um canal na internet, é também através de um mecanismo na internet que ele deve ter todas as suas necessidades e todas as suas demandas atendidas. Nada impede que o fornecedor disponibilize outros canais de atendimento. No entanto, é necessário que, se nós estamos falando de e-commerce, se nós estamos falando de compra e venda pela internet, o atendimento ao consumidor também seja disponibilizado pela internet. É considerada, portanto, uma prática ilegal aquela exigência de você registrar a sua reclamação ou de você registrar o seu requerimento através de um telefone. Veja, se você comprou pela internet, o registro da sua reclamação, a realização do seu requerimento, a resposta para suas solicitações também tem que ser feita através da internet. O fornecedor tem que ser capaz de adquirir que toda a atuação do seu negócio possa se dar através da internet. Desde o momento em que ele tem um portfólio de produtos, em que ele está oferecendo produtos na internet, até o momento em que ele está realizando operações de compra e venda, em que ele está negociando na internet, até o momento de pós-venda, até o momento em que ele está solucionando as dúvidas, as demandas, até o momento em que ele está atendendo às necessidades do consumidor. A regra é: negociou pela internet, o atendimento, o canal de atendimento ao consumidor também deve ser pela internet. O comércio eletrônico, ele exige que os seus consumidores, que aqueles que desejam comprar, adquirir produtos e serviços pela internet, forneçam dados. Possivelmente, você já fez alguma aquisição pela internet.
Ao adquirir um produto pela internet, necessariamente você teve que optar por incluir ali o seu nome completo, o seu endereço para que você recebesse o produto, o seu CPF para que a nota fiscal pudesse ser gerada, as informações relativas ao pagamento, a escolha de boleto bancário ou as informações relativas aos seus cartões de crédito para que o pagamento fosse compensado. Além desses dados que são básicos e que envolvem uma operação de compra e venda simples, outros dados podem ser coletados no momento em que você está negociando na internet, como, por exemplo, as suas preferências. Se você é do sexo masculino ou do sexo feminino, é importante que o seu fornecedor saiba disso para que ele consiga direcionar os melhores produtos para você. Se você tem uma tendência de se atrair por produtos X ou por produtos Y, por exemplo, também é uma informação que pode ser relevante para o seu fornecedor. Nós trabalhamos com as teorias de vigias da internet. Se você está na internet, se você está fornecendo dados em ambiente virtual, provavelmente existe alguém que tem interesse nesses dados, que tem interesse em acessar as suas preferências e as suas condições. Só que esse acesso aos seus dados encontra respaldo na Lei Geral de Proteção de Dados, que vai especificar como os fornecedores, como aqueles que atuam no ambiente digital, podem se utilizar dos dados que são fornecidos por você no momento em que você está adquirindo um produto ou serviço. Nós vamos acompanhar através do nosso material que, em relação a esse tratamento de dados, a primeira exigência que a gente tem é atenção ao princípio da finalidade. O que isso significa? Isso significa que o seu fornecedor só pode solicitar a você, em ambiente digital, os dados que estejam compatíveis com a finalidade daquele negócio. Se você está adquirindo, por exemplo, a compra e venda de um determinado produto, é necessário que o seu fornecedor saiba o seu nome, que o seu fornecedor saiba o endereço. Mas ele não pode solicitar a você dados que não estejam ligados com a finalidade desta negociação. Além disso, é preciso que a gente se atente também à necessidade, o que significa dizer que você deve ser compelido a fornecer na internet apenas o mínimo necessário de dados para que essa finalidade seja alcançada. A abrangência de dados não pode ser excessiva. Eu não posso ser obrigado a apresentar nas negociações virtuais dados que não estejam relacionados com aquela finalidade específica. Se eu estou comprando e vendendo, se eu estou adquirindo, por exemplo, um sapato, uma peça de vestuário, não faz sentido o fornecedor solicitar informações sobre as minhas preferências alimentícias, sobre a minha renda, sobre as minhas preferências em relação a outros negócios. O fornecedor, portanto, deve solicitar ao consumidor o mínimo de dados compatíveis com o negócio que está sendo realizado. Um outro princípio, uma outra regra que deve ser obedecida quando nós falamos em tratamento de dados é a regra da transparência. E essa é uma regra bastante recente no nosso ordenamento jurídico. Vamos acompanhar através do nosso material que quando nós estamos falando da transferência, nós estamos dizendo que o titular, que aquele que tem os seus dados expostos na rede, ele deve ter a garantia sobre as informações de maneira clara, de maneira precisa e de fácil identificação sobre quais tratamentos de dados e quem são responsáveis por esses tratamentos de dados que podem ser realizados com os dados que eles estão sendo fornecidos. É claro que a gente vai preservar aqui, na seara empresarial, o segredo comercial e industrial. Mas, quando eu estou fornecendo qualquer tipo de dado para realizar a aquisição de um produto ou serviço em ambiente digital, eu preciso ter a garantia de conhecimento. O meu fornecedor precisa ser transparente comigo para que eu possa ofertar os meus dados ali. Por isso, em geral, nós já podemos observar no ambiente digital, pelo menos daquelas empresas que são mais comprometidas com a nossa legislação, a identificação em algum local do site da política de dados.
da política de privacidade, do esclarecimento ao consumidor de como seus dados são utilizados, onde eles são armazenados, quem tem acesso a esses dados, quando eles podem ser utilizados, se eles são ou não compartilhados com terceiros. As empresas que estão conectadas com uma atuação lícita, que tem como exigência uma atuação dentro dos parâmetros legais, já fornecem a você o que elas fazem com os dados que você está fornecendo. E se você tem o interesse de atuar de maneira digital, de trabalhar com consumidores digitais, é interessante que você também tenha essa transparência. Se você utiliza os dados que os seus consumidores fornecem de maneira lícita, nada mais justo de que você informá-los qual é a utilização que você faz desses dados. Além da transparência, é preciso que esses fornecedores garantam também segurança. Nós vamos acompanhar através do nosso material que quando a gente fala de segurança, a gente está dizendo, a gente está garantindo para o consumidor que todas as medidas de cunho técnico e de cunho administrativo estão sendo utilizadas para que os seus dados pessoais estejam protegidos, para que acessos não autorizados ou para que situações acidentais não aconteçam, para que situações de destruição ilícita, de perda, de alteração ou de comunicação irregular não aconteçam. É extremamente importante que, se você pretende atuar no ambiente virtual, que o seu consumidor saiba que você se preocupa com os dados que você recebe dele. Que além de se preocupar com o seu lucro, com a venda do seu produto e com a venda do seu serviço, você também está preocupado com o seu consumidor, com a privacidade dele, com o respeito aos seus direitos de personalidade. E por isso você adota uma política rígida de proteção desses dados pessoais, impedindo ou dificultando a invasão de hackers no sistema, dificultando ou impedindo a obtenção de informações relevantes dos seus consumidores que possam ser compartilhadas de maneira acidental ou de maneira ilícita. E por falar em compartilhadas, por falar em tratamento de dados, quando é que o fornecedor pode ter acesso a esses dados fora dessa finalidade? Nós vamos acompanhar através do nosso material que a legislação faz referência a requisitos para que o tratamento de dados possa acontecer. O fornecedor, portanto, só vai poder se utilizar desses dados para trabalhar com eles e para ter acesso a informações do titular, para ter acesso à informação dos seus consumidores, nas hipóteses restritas em que a lei prevê isso. Agora, você tem condição de saber quando os seus dados podem ou não ser utilizados no ambiente virtual. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais relevantes do nosso estudo é a gente saber quais são as hipóteses para o tratamento de dados. Quando a legislação autoriza que os meus ou seus dados pessoais possam ser manipulados pelos fornecedores com quem a gente negociou. Veja, se você já adquiriu um produto na internet, possivelmente existe um fornecedor que tem o número dos seus documentos pessoais, o número do seu cartão de crédito, o seu endereço. Se você já adquiriu um sapato, possivelmente esse fornecedor sabe o modelo que te agrada, o número que você calça. E quando será que ele pode se utilizar disso? A nossa legislação tem uma preocupação enfática em delimitar, em restringir a utilização disso. Os seus dados passam a ser utilizados pelo seu fornecedor apenas nas hipóteses em que a legislação prevê. Nós vamos conhecer a partir de agora quais são essas hipóteses. Vejam, uma das primeiras hipóteses que a gente tem para a possibilidade de utilização dos seus dados pessoais, dos dados que você fornece ao negociar, é o consentimento do titular. Se você que está fornecendo esses dados autorizar, o seu fornecedor pode trabalhar com esses dados, inclusive para compartilhá-los com outras pessoas. Em geral, atualmente, quando você vai fazer uma compra pela internet, no finalzinho da sua operação, aparece ali uma caixa para você selecionar. Nessa caixinha, em geral, nós temos a seguinte pergunta:
Você autoriza o envio de promoções, o envio de informações publicitárias? Essa pergunta está diretamente relacionada com esse requisito. Eu só posso te enviar propagandas de preços promocionais de passagens aéreas se você me autorizar a fazer isso, se você consentir com a utilização desses dados. Uma segunda hipótese de utilização dos dados é o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aquele que decide sobre o tratamento de dados tem uma série de obrigações legais que são impostas e toda vez que ele precisa cumprir essas obrigações, ele também pode ter acesso aos dados que você forneceu. Além dessas situações, nós precisamos pensar também do ponto de vista da administração pública, do Estado. Será que o Estado pode ter acesso a essas informações? Nós já tivemos de maneira bem recente uma intensa discussão sobre: será que juízes que conduzem processos de investigação criminal poderiam, por exemplo, ter acesso a conversas trocadas por criminosos em aplicativos de mensagens? A nossa legislação resolveu limitar quando o Estado pode ter acesso a dados pessoais fornecidos pelos usuários. Vamos acompanhar através do nosso material qual é a limitação que a legislação faz. Vejam, o dado também pode ser utilizado pela administração pública, desde que para tratamento e uso compartilhado necessários à execução de políticas públicas, previstas em lei e regulamentos ou respaldadas através de contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Dessa forma, a administração pública pode ter acesso, pode realizar o tratamento dos dados, pode fazer o uso compartilhado dos dados para os quais elas têm acesso, quando isso tiver como finalidade uma política pública. Os cadastros, por exemplo, de pessoas abaixo de uma determinada faixa de renda, para que elas sejam incluídas em programas assistenciais, isso pode ser utilizado. Em tempos de pandemia, nós tivemos notícias da utilização pela administração pública de cadastros de dados da Previdência Social e de outros órgãos oficiais para o fornecimento de auxílios assistenciais. Vamos acompanhar também através do nosso material que uma outra hipótese de manipulação e de tratamento desses dados é permitida, é autorizada para fins de estudos por órgãos de pesquisas. Esses órgãos de pesquisa precisam ser regulamentados e, nessa situação, sempre que for possível, os dados devem ser tratados de modo anônimo, ou seja, sem a identificação de quem são os seus titulares. Quando nós tivermos também a necessidade do tratamento de dados para a execução do contrato ou para procedimentos relacionados àquele contrato, é possível também que nós tenhamos a manipulação de dados, desde que, nesse caso, a pedido do titular. Aquele que forneceu os dados precisa ter solicitado, precisa ter autorizado que eles fossem utilizados no momento da atuação, no momento da execução do contrato. Quando nós estivermos falando de processos judiciais, administrativos ou derivados da arbitragem, nós também temos uma autorização legal para a utilização desses dados. Obviamente que a utilização de dados através de um processo judicial, por exemplo, deve ser devidamente fundamentada. O juiz que solicita o acesso a dados pessoais que foram cadastrados pelo usuário precisa justificar, precisa fundamentar essa necessidade para que ele possa ter acesso aos dados. Nós vamos conhecer agora que essa autorização se estende tanto para processos judiciais como para processos administrativos e também arbitrais. Quando nós estivermos falando de direitos da personalidade dos seus titulares, os dados também podem ser utilizados, como, por exemplo, proteção da vida ou incolumidade física do titular. Imaginem, por exemplo, que ter acesso ao seu tipo sanguíneo seja um dos fatores para salvar a sua vida. Nesse cenário, é possível a realização de tratamento de acesso a esses dados. É possível também para a tutela da saúde, desde que
quando nós tivermos procedimento realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. Nesse cenário, nós temos sim a possibilidade de utilização de dados. E por fim, sempre que nós tivermos uma necessidade ou interesse legítimo do controlador para garantir as liberdades e os direitos fundamentais ou para a proteção de crédito. Ao falar da proteção de crédito, nós já sabemos que os seus dados podem ser incluídos nos cadastros de restrição e de proteção ao crédito, sempre que você for um consumidor e sempre que você precisar ter o seu nome mantido ou incluído ali para fins de proteção do mercado de crédito. Nós vimos que uma das hipóteses de utilização para tratamento, para manipulação, para acesso a esses dados pessoais é justamente o consentimento do titular. Ficou cada vez mais fácil a gente identificar quando nós, que somos consumidores no ambiente virtual, estamos autorizando que alguém tenha acesso aos nossos dados. Em geral, se você realizou uma compra pela internet nos últimos dias, nos últimos meses, você já pôde identificar que você mesmo autorizou o recebimento de informes publicitários, que você mesmo autorizou que as próximas promoções, que as próximas condições de oferta fossem endereçadas para você, deste consumidor ou deste produto. E por conta disso, a Lei Geral de Proteção de Dados também se preocupou em regulamentar como esse consentimento é realizado. Pense na seguinte situação. Pode ser que você estava planejando uma viagem e, por conta disso, aceitou receber informes, aceitou receber promoções de companhias aéreas sobre determinados destinos. Mas pode ser que esses informes publicitários tenham lotado a sua caixa de e-mail, tenham feito com que você tivesse recebido muitas mensagens. E você agora não quer mais receber esse tipo de publicidade, não quer mais ser alvo dessas ofertas e promoções. Será que você pode revogar o seu consentimento? Será que você pode, por exemplo, atualizar o seu endereço de e-mail, o seu número de telefone para que você possa receber essas informações? É tudo isso que nós vamos estudar a partir de agora. Em relação ao consentimento, vamos acompanhar através do nosso material que o meio para que o consentimento se concretize, para que esse consentimento se realize, pode ser a utilização de meio escrito, mas não apenas. Qualquer outro meio que seja capaz de colher a manifestação de vontade do titular é um meio considerado lícito para a obtenção desse consentimento. Vejam, portanto, que nessa circunstância, aquele informe, aquela caixinha que você seleciona no site quando está realizando uma compra, é um meio capaz de manifestar a sua vontade. Quando você seleciona aquele item, significa que você está manifestando a concordância em receber os próximos informes publicitários. Mas no momento de expressar esse consentimento, a Lei Geral de Proteção de Dados também faz uma outra exigência, essa especialmente importante. Nós vamos acompanhar no quadro que essa é a exigência do destaque. Se você está consentindo com a utilização, com o tratamento dos seus dados pessoais, a cláusula que permite isso deve ser uma cláusula destacada e de fácil identificação. Se você não leu aquela infinidade de termos e condições para uso daquele determinado produto ou naquela determinada negociação, não se preocupe. A identificação de que você está autorizando o tratamento de dados, ela precisa ser destacada, precisa ser apresentada de maneira fácil de ser identificada pelo consumidor. Quem tem o interesse, quem tem o dever de comprovar esse consentimento é o controlador desses dados. Nós vamos acompanhar através do nosso material que a Lei Geral de Proteção de Dados informou que cabe ao controlador comprovar que o consentimento do titular existiu. Comprovar que você, de fato, autorizou a utilização dos seus dados, o tratamento dos seus dados pessoais.
Mas essa autorização não pode ser genérica. Quando você está autorizando o tratamento dos seus dados pessoais, é preciso que você seja informada ou informado de qual a finalidade. Para que você está autorizando isso? Para receber informes publicitários? Para o compartilhamento dessa base de dados com outras pessoas? É preciso que você saiba, portanto, qual a finalidade da utilização dos seus dados. Além disso, esse consentimento não tem um caráter imutável, não é, portanto, definitivo. Se em algum momento você autorizou a informação dos seus dados pessoais, por exemplo, para receber informes publicitários, e se isso te incomoda, se isso de alguma maneira não faz mais parte do seu interesse, a qualquer momento você pode revogar o seu consentimento. Vamos acompanhar através do nosso material qual é a disciplina sobre a revogação deste consentimento. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, não existe um prazo mínimo, mediante uma nova expressão de vontade. Essa expressão de vontade, essa manifestação de vontade, deve se dar de maneira gratuita e facilitada. Você pode identificar que, em geral, se você está recebendo e-mails com oferta de produtos e serviços que você autorizou o recebimento, já que a Lei Geral de Proteção de Dados exige a manifestação do consentimento do titular, abaixo das informações, ali no finalzinho do e-mail que você recebeu, existe a possibilidade de você descadastrar o seu contato, de você não receber mais esse tipo de mensagem. Porque aquele que está realizando o tratamento de dados, além de ser autorizado por você, a qualquer momento ele pode ter essa autorização cassada. Se você expressou interesse no tratamento de dados e se arrependeu ou não tem mais esse interesse, nada impede que, a qualquer momento, você revogue a autorização anteriormente concedida. É preciso que a gente estude também um aspecto específico sobre a nulidade desse consentimento. Vamos acompanhar através do nosso material que a Lei Geral de Proteção de Dados fala que esse consentimento vai ser nulo toda vez que você autorizar o tratamento de dados para uma finalidade, mas essa finalidade se alterar ou não for mais compatível com o consentimento original. O controlador que vai utilizar os seus dados precisa informar você sobre as mudanças nessa finalidade e precisa permitir a você a revogação na autorização que você teve. Existe também uma limitação específica quando quem está coletando esses dados são as operadoras de planos de saúde. A Lei Geral de Proteção de Dados fez a opção de proibir, de vedar as operadoras de plano de saúde, as operadoras de assistência privada à saúde, de tratamento de dados, para que elas possam fazer uma seleção dos riscos na contratação e assim excluir alguns beneficiários ou algumas coberturas. Imagine, por exemplo, que se você for cardíaco, a sua cobertura do plano de saúde não tiver serviços compatíveis com isso. Por conta disso, a Lei Geral de Proteção de Dados proibiu as operadoras de saúde de realizarem esse tratamento para fim de excluir contratações ou cobertura nos contratos de plano de saúde. A situação problema nos permite também identificar a importância dos conteúdos que nós estudamos até aqui. É através da resolução, da discussão da situação problema, que você consegue identificar como as demandas práticas do seu exercício profissional podem se relacionar, podem exigir os conhecimentos teóricos que a gente estudou até aqui. É o momento de ligar teoria e prática. E por isso que ele é tão importante durante a nossa aprendizagem. Vamos acompanhar através do nosso material a descrição da situação problema reservada para esse nosso momento. Vejam, atualmente muito se fala na relevância dos dados para fins comerciais.
Afinal de contas, aquele que possuir mais informações sobre as preferências do consumidor acaba por ter mais vantagens para ofertar os seus produtos e serviços. No entanto, a liberdade de iniciativa para alcançar mais clientes encontra limite na privacidade que deve ser garantida a todos os consumidores. Diante desse paradigma, a nossa legislação permite a utilização de dados dos consumidores para fins de ofertar produtos e serviços. Nesse cenário, nós precisamos entender aqui que a nossa legislação não tem como objetivo privar o fornecedor, privar a empresa ou o empresário de se utilizar de dados pessoais dos seus consumidores. É claro que, de fato, quanto mais o fornecedor conhecer o seu consumidor, mais ele será capaz de atendê-lo. E isso é um interesse tanto do fornecedor quanto do consumidor. Enquanto consumidores, nós também queremos receber produtos e serviços que estejam compatíveis com os nossos interesses, compatíveis com as nossas preferências pessoais, com o nosso poder aquisitivo. Então, repassar essas informações aos agentes do mercado virtual é um benefício também para o consumidor. E em razão disso, a Lei Geral de Proteção de Dados não teve como proposta proibir a utilização desses dados pessoais para fins comerciais, mas teve como principal intuito condicionar, limitar essa utilização de dados, garantindo assim um equilíbrio entre a liberdade de iniciativa daquele que quer ter acesso a esses dados para melhor encaminhar a sua atuação profissional, a privacidade dos consumidores que estão ofertando esses dados pessoais em rede. E para entender como é que esse equilíbrio funciona, como a nossa legislação pensou em equilibrar liberdade de iniciativa e privacidade dos consumidores, nós vamos acompanhar agora alguns itens que precisam ser problematizados para que a gente possa resolver uma situação, problema como essa. Vejam, ao falar em dados pessoais, nós estamos tratando de informações que são capazes de identificar um determinado consumidor. E por isso, por se relacionar com a privacidade do consumidor, é que nós tivemos uma legislação muito significativa que resolveu disciplinar de forma pormenorizada como deve acontecer o tratamento desses dados pessoais. Essa legislação é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nasceu em 2018 e teve alterações em 2019 e em 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não proíbe a utilização dessas informações para fins comerciais, mas ela faz a exigência de que toda vez que esses dados forem utilizados com finalidade comercial, seja para ofertar produtos, para ofertar serviços, para encaminhar informes publicitários, em todas essas situações, o titular, o dono desses dados pessoais, precisa autorizar. Veja, portanto, que agora quem vai atuar no cenário digital tem uma dupla exigência. Além de conseguir ter acesso a esses dados pessoais para que você consiga direcionar os seus produtos e os seus serviços, você precisa também convencer o seu cliente disso. Você precisa convencer o seu consumidor da necessidade que ele tem de cadastrar, de entregar a você todos esses dados. É por isso que no cenário digital, aquele que está mais preparado tende a ter mais sucesso na rede. Nós tivemos e podemos observar com muita frequência uma significativa alteração nos padrões comportamentais dos consumidores. O consumidor não quer ser atacado de maneira publicitária, não quer ter acesso a inúmeros e-mails com informes publicitários, mas ele quer agora ter acesso a informações essenciais, a informações chaves que despertem nele o interesse em procurar você na rede, em procurar os seus serviços e os seus produtos. Por isso que a competitividade no ambiente digital aumenta tanto. E aqueles que estejam mais preparados é que conseguem se aproximar cada vez mais dos consumidores. Pensando em tudo isso, vamos acompanhar agora a resolução da nossa situação problema.
Vejam, nossa legislação não proíbe a utilização de dados e informações pessoais do consumidor para fins de envio de anúncios publicitários, mas, para fins de garantir a privacidade e a autonomia do consumidor, é necessário obter o seu consentimento e indicar especificamente a utilização desses dados pessoais. Se você, atuante no cenário digital, coletador desses dados, tiver a autorização do seu consumidor para sua utilização posterior, nada impede que você realize o tratamento de dados. Nosso momento de interação nos permite enfatizar alguma discussão que se relaciona com o conteúdo que nós estudamos até aqui. Sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais relevantes quando nós falamos em comércio digital, em ambiente digital, em relações virtuais, está ligado ao acesso aos dados. Os usuários da rede estão cada vez mais expostos, estão cada vez mais informando seus dados pessoais para aqueles que atuam no mercado digital. E para conter essa vulnerabilidade do consumidor, para fazer com que você tenha respeito à sua privacidade, à sua autonomia, mesmo no ambiente digital, a nossa legislação se preocupou em trazer algumas diretrizes, em trazer alguns limites para o uso de dados pessoais. Esses limites são encontrados na Lei Geral de Proteção de Dados, que perfaz um recente instrumento legislativo que resolveu tutelar e equilibrar privacidade do consumidor e liberdade de iniciativa dos fornecedores. Mas, diante disso, um questionamento pode existir. Vamos acompanhar através do nosso material qual é esse questionamento. Vejam, o consumidor pode revogar o consentimento para tratamento de seus dados pessoais? O consumidor pode revogar o consentimento para tratamento de seus dados pessoais? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos ter em mente o que são dados pessoais. De acordo com a nossa legislação, os dados pessoais são todas as informações que o usuário ou consumidor disponibiliza ao seu fornecedor. Esses dados pessoais, eles não necessariamente são coletados em ambiente virtual. Eles podem ser coletados por empresas fornecedoras, por fornecedores, também através do comércio presencial. Mas nós sabemos que é no ambiente digital, é no comércio virtual que nós temos a massificação desses dados. Para ter uma rede social, você precisou ali cadastrar alguns dados específicos. Para efetuar uma compra, você também precisou informar alguns dados pessoais. Para efetuar cadastros em relação a pesquisas ou interesses em produtos e serviços nas redes sociais, você também precisou fornecer os dados. E a nossa legislação passou a se preocupar com o que é feito com esses dados. Para onde os seus dados pessoais, as suas informações privadas estão sendo encaminhadas no cenário do comércio digital. A nossa legislação não proíbe a utilização desses dados, mas permite que você, consumidor, tenha liberdade, autonomia e privacidade para autorizar a utilização desses dados ou não. Além disso, a nossa legislação também permite que a qualquer momento você possa revogar o consentimento que você teve. Se você já autorizou o encaminhamento de informes publicitários para sua caixa de e-mail, para o seu aplicativo de mensagens, por exemplo, a qualquer momento você pode revogar esse consentimento. Se você não tem mais interesse em receber informações desse determinado fornecedor, em receber promoções sobre aquele determinado produto, aqueles que atuam no ambiente virtual devem conferir a você mecanismos fáceis e gratuitos de descadastrar o seu contato, de fazer com que você não seja mais importunado com o recebimento de informes publicitários que você não deseja. Dessa forma, sim, a nossa legislação
permite a revogação do consentimento para tratamento de dados. Isso pode ser feito a qualquer momento, de maneira fácil e especialmente de maneira gratuita. Em nenhum momento o consumidor pode ser onerado com custos para que o seu nome ou seus contatos ou seus dados deixem de ser utilizados, deixem de ser objetos de alguma das atuações de tratamento de dados. Esse é o momento de recapitular os principais assuntos que nós estudamos na aula de hoje. E sem dúvida, na aula de hoje nós estudamos muita coisa. A proposta da disciplina de relações, de direito das relações de consumo, de apresentar a vocês qual é a regulamentação jurídica sobre as relações de consumo, tem uma proposta de ser atualizada e voltada para os seus desafios profissionais. Em decorrência disso, nós estudamos, sim, os principais instrumentos jurídicos sobre as relações de consumo, como a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, que, sem dúvida, é o instrumento legislativo que mais apresenta normas relacionadas às relações de consumo. No entanto, preservando a atualidade do nosso estudo, nós também nos dedicamos a legislações mais recentes que impactam diretamente as relações de consumo no ambiente virtual. E essa foi a tarefa da nossa aula de hoje. Estudamos tantos itens que vale a pena revisar os principais pontos que foram objetos do nosso estudo. Vamos acompanhar através do nosso material quais foram esses assuntos. Bom, na aula de hoje, nós precisamos identificar que no ambiente virtual pode existir um conflito entre a liberdade de iniciativa do fornecedor e a privacidade do usuário da rede. Isso porque, obviamente, o fornecedor quer ter acesso ao maior número de informações sobre os seus consumidores para conseguir se aproximar deles e ofertar produtos mais pontuais para os seus interesses. Ao mesmo tempo, o consumidor tem o direito fundamental, previsto lá na nossa Constituição Federal, à sua privacidade. E esse dilema entre liberdade de iniciativa e privacidade, ele ganha uma conotação ainda mais significativa quando a gente fala dos dados pessoais. Dos dados que o fornecedor pode ter acesso quando está negociando com você. A nossa legislação não teve o objetivo de proibir o tratamento desses dados pessoais. Muito pelo contrário. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é atualmente o instrumento legislativo mais recente para tratar sobre esse assunto, permite a utilização, permite a realização das operações de tratamento de dados e garante, assim, a liberdade de iniciativa daqueles que atuam em rede. Mas faz uma exigência específica: a autorização do titular. Agora, é preciso que você convença o seu consumidor em quais benefícios ele tem a autorizar você a fazer o tratamento, a manipulação desses dados pessoais. Foi na aula de hoje também que, ao tratar de um decreto específico sobre o comércio eletrônico, nós podemos compreender o que é o atendimento facilitado. Nós já sabemos que no cenário das relações de consumo, em geral, o consumidor tem uma posição de vulnerabilidade. O consumidor não tem a aptidão técnica e econômica que o fornecedor tem. E, em geral, isso o coloca numa posição de vulnerabilidade. Num cenário de comércio em rede, de comércio virtual, o consumidor fica ainda mais vulnerável. A rapidez da comunicação, a complexidade no uso de novas tecnologias pode sim representar uma dificuldade ao consumidor de expressar os seus interesses no momento de negociar em rede. E por conta disso, nós temos desde 2013 no nosso ordenamento jurídico a especificação da exigência aos fornecedores da realização de um atendimento facilitado no comércio virtual. Esse atendimento facilitado compreende, essencialmente, em um primeiro momento, a possibilidade que o consumidor tem de ter acesso a um resumo do contrato. A gente já sabe que aqueles imensos termos e condições de uso, em geral, não são lidos integralmente.
Mas, para tentar diminuir os danos e os eventuais riscos que o consumidor pode ter nesse cenário, o fornecedor deve fazer um resumo desses termos e dessas condições, trazendo aquelas que são mais importantes. Além disso, ele precisa garantir que o consumidor possa rever as etapas anteriores da contratação e identificar os erros. O consumidor também não precisa ficar preocupado em solicitar uma via do contrato. Se você, consumidor, manifestou a sua vontade para realizar algum negócio jurídico através do comércio eletrônico, o seu fornecedor é obrigado a disponibilizar a você uma via do seu contrato para que você a conserve em modo escrito, através de contrato impresso, ou também através de um contrato eletrônico que pode ser conservado através do uso das tecnologias. Com isso, nós encerramos a aula de hoje e encerramos também o estudo do direito das relações de consumo. Bons estudos e até mais!